Olá, 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 meu amigo concurseiro, minha amiga concurseira. Aqui quem fala é o professor Nelson França, professor de Direito Constitucional, e eu vim para mais um vídeo de resolução de questões, focando, claro, no TRT de Minas Gerais. Hoje separei uma questãozinha bem interessante, bem, como é que eu posso dizer? Ela é fácil, uma questão fácil. Vou sair aqui da sua frente. Mas é uma questão muito frequente em prova, porque foi objeto de uma emenda constitucional. A emenda do Poder Judiciário. A emenda que reformou o Poder Judiciário, a emenda 45, de 2004 já, mas que até hoje é muito cobrada. Ela acrescentou 2 parágrafos ao artigo 5º. O artigo 5º já possuía 2 parágrafos e 2 outros foram acrescentados. Vamos tratar do parágrafo 3º do artigo 5º, certo? E como sempre, eu vou falar um pouco mais do que a questão exige, tá? Vou sair da sua frente aqui, só um minutinho, e vamos fazer a questão. A questão diz assim, a questão 1 do nosso segundo simulado diz assim: segundo a Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, vamos lá, tratados internacionais sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional. Nas 2 casas do Congresso Nacional. Câmara e Senado. Em 2 turnos por... Olha o que diz o parágrafo 3º, senhoras e senhores. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso, as 2 casas, Câmara e Senado, em 2 turnos, no primeiro turno na Câmara, vou mudar aqui a cor, primeiro turno na Câmara, segundo turno na Câmara. Depois, primeiro turno no Senado, segundo turno no Senado. E cada um desses turnos, senhoras e senhores, por um quórum qualificado de 3/5. 3/5 dos deputados no primeiro turno, 3/5 dos deputados no segundo turno, 3/5 dos senadores no primeiro turno. Esse é o procedimento de uma emenda constitucional. Esse é o procedimento de uma emenda constitucional. Então, os tratados internacionais que versarem sobre direitos humanos, o primeiro requisito a gente não pode esquecer, que versarem sobre direitos humanos e entrarem no nosso país, no nosso ordenamento jurídico, nos mesmos moldes de uma emenda, serão equivalentes a uma emenda. Tem status de emenda. Tem status de emenda constitucional os tratados que forem versados, que forem tratados, que forem, votados nos moldes de uma emenda. Tá certo? Até aqui? Posso? Eu vou falar um pouquinho mais. Olha só, sobre tratados internacionais, eu tenho que dizer para você, sobre tratados internacionais, eles entram no nosso ordenamento jurídico, em regra, com status de lei ordinária. Em regra, entram no nosso ordenamento com status de lei ordinária, certo? Como assim lei ordinária, Nelson? Bom, eles são votados na Câmara dos Deputados em um único turno, por maioria simples. Depois vai para o Senado Federal em um único turno também, por maioria simples. E aí, sanção ou veto do presidente e nasce a lei ordinária. Isso é a regra para os tratados internacionais. Essa é a regra para os tratados internacionais. Tá bom? Agora, você já sabe, quando esse tratado ele é votado nas 2 casas, cada casa em 2 turnos, primeiro turno na Câmara, por um quórum de 3/5. Aí vai para o Senado, Nelson? Não. Segundo turno ainda na Câmara, por um quórum de 3/5. Aí um primeiro turno no Senado, por um quórum de 3/5. Segundo turno no Senado, por um quórum de 3/5. Sempre 3/5. Esse tratado entra no nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional. Emenda constitucional. Certo?
emenda constitucional. Então existem duas formas de um tratado internacional entrar no nosso ordenamento jurídico. Ou por emenda constitucional, está aqui em cima, ou por lei ordinária, tá certo? Mas Nelson, e o Pacto de São José da Costa Rica? Eu chego já já. Vamos voltar para a questão? Vamos para a questãozinha para você ver como ela é fácil. A questãozinha diz assim, você aí da sua frente, a questão diz assim. Segundo a Constituição Federal, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, vamos lá, por 1/3 dos votos, não. 2/3 dos votos, não. 1/4 dos votos, não. 3/5 dos votos, isso, dos respectivos membros, né, dos respectivos membros de cada casa, serão equivalentes às emendas constitucionais. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? 3/5 de cada casa, em cada turno, tem equivalência à emenda constitucional. A letra D, de delícia de abacaxi, é nossa resposta. A letra E diz metade dos votos. Não, metade não, 1/4 não, 2/3 não. Não e não. Certo? A D é nossa resposta. Tá bom? Mas, e essa é a regra. A regra é exatamente essa. Os tratados internacionais que o Brasil assina, Dilma assinou um tratado internacional. Ele vai vir para o Brasil, para o Congresso ratificar, ou não. Se ele ratificar com um voto, um turno na Câmara, um turno no Senado, por maioria simples, esse tratado entra com status de lei ordinária. Se o Congresso ratificar com 2 votações na Câmara, 2 votações no Senado, cada votação por 3/5. E, não esqueça desse detalhe, e esse tratado versar sobre direitos humanos, esse tratado entra com status de emenda constitucional. Nós temos um exemplo de uma emenda que trata de deficientes físicos e ela é fruto de um tratado internacional. Tá certo? Me perdoe aqui o nariz entupido. Essa semana eu peguei uma forte gripe. Fiquei de cama vários dias. Mas enfim, acho que dá para escutar. Não dá? Aí alguém pode perguntar, Nelson, e o Pacto de São José da Costa Rica? Bom, ainda bem que você perguntou. O Pacto de São José da Costa Rica, vou trocar a cor, ele versou sobre direitos humanos. Ele versa sobre direitos humanos, né? Liberdade de locomoção. Ninguém pode ser preso por prisão civil, né? Sem cometer crime. Ninguém será condenado à prisão civil por dívida ou depositário infiel. Esse pacto, ele versa sobre direitos humanos, mas na época não existia a emenda constitucional 45 que estamos tratando. Ele foi votado com um só turno na Câmara, um só turno no Senado. E por isso ele entrou no primeiro momento com status de lei ordinária no nosso país. Mas o Supremo Tribunal Federal, dada a importância do Pacto de São José da Costa Rica, dada a importância do Pacto de São José da Costa Rica, deu a esse tratado um status de supralegalidade. Como assim, Nelson? Ele nem é emenda, porque ele não foi votado nas 2 casas, em 2 turnos, por 3/5 em cada turno. Ele nem é emenda, mas não é lei também. Por quê? Porque ele versa sobre direitos humanos. E aí o Supremo expressamente deu a ele esse status de supralegalidade. Tá certo? Não é o que a questão fala, eu estou indo além da questão, obviamente, mas é para que você fique com conhecimento bem completo. Tá certo? Tá claro até aqui? Fico por aqui. Qualquer dúvida, você só precisa escrever para Nelson Franca, sem o A. Nelson Franca, com C mudo, @gmail.com. Ok? Fico por aqui. Beijo no coração. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.